Moçada, hoje nós vamos inaugurar a série que havia sido prometida, aquela Rest in Peace. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, é o peso do dia, chegando com mais um assunto legal aqui para nós falarmos a respeito de rock and roll. Antes, porém, como sempre faço, peço para você que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal, dê lá o seu like para a gente continuar crescendo e falando aqui de rock and roll, que é o que nós gostamos e que é muito legal, certo? Essa série, conforme eu já havia prometido para vocês numa curtinha, dá uma olhada lá nas curtinhas que você vai ver, ela é a Rest in Peace, que é uma série que vai falar a respeito de grandes nomes do rock clássico, do heavy rock, do rock pesado em geral, que já nos deixaram, infelizmente. Então, seria até melhor se não precisássemos falar disso, se isso não acontecesse, mas é a vida, né? Acontece. Então, até nas curtinhas também tem uma lá que eu falo que os roqueiros são gente como a gente, infelizmente, porque eles também adoecem, eles também morrem e tudo mais, né? E nós vamos falar, então, prestar a nossa homenagem aqui para alguns grandes que nós curtimos e que já se foram. E o primeiro deles vai ser o Paul Di'Anno. O vocalista, não foi o primeiro vocalista, mas foi o primeiro vocalista a gravar com o Iron Maiden. Ele que nasceu em Londres, né, em 1958 e faleceu recentemente esse ano aos 66 anos. O Paul Di'Anno é um vocalista que começou ali no final, na metade, né, segunda metade dos anos 70, cantando primeiramente em bandas punk lá da Inglaterra, e que foi apresentado ao Steve Harris por um amigo comum. Eles já se conheciam, na verdade, né? Steve Harris e o Paul Di'Anno já se conheciam antes, mas assim, quando o Iron Maiden estava precisando de um vocalista e o Paul Di'Anno não estava acertando muito com as bandas que ele andava cantando por lá, um amigo comum acabou reaproximando os dois, né? Fazendo os dois se reencontrarem. E aí deu muito certo. O Paul Di'Anno entrou para o Iron Maiden e gravou os primeiros trabalhos da banda. Não ficou muito tempo, mas deixou lá a sua marca. Foi ele que gravou aquela Soundhouse Tapes, que foi a fita demo, que fez com que o Iron Maiden fosse contratado pela EMI e depois aí desenvolvesse ali toda a sua carreira. E depois dessa fita demo e a contratação pela EMI, o Iron Maiden lançou o seu primeiro álbum, né, o auto-intitulado primeiro disco do Iron Maiden, que foi muito bom, com aquela formação, vamos relembrar, né, o Steve Harris no baixo, o Dave Murray e o Dennis Stratton nas guitarras, o Clive Burr na bateria e o Paul Di'Anno nos vocais. E aí, muitos clássicos, esse disco é inteiro clássico, eu adoro esse disco, tá? Coloco ele como inteiro clássico, mas assim, aqueles clássicos que ficaram imortalizados e que passaram a fazer parte dos shows do Iron Maiden por muitos anos até hoje, né, como a faixa título Iron Maiden, né, e aí também tem a maravilhosa Prowler, que o Iron Maiden não toca muito dificilmente, mas eu já falei para vocês, né, eu tenho alguns clássicos particulares, eu gosto muito dessa, mas tem aí Running Free, Remember Tomorrow, e muitas coisas aí que são fantásticas nesse primeiro disco e que já chamou muita atenção, até pela parte gráfica, aquele desenho todo lá da capa, famoso e tudo mais, né? A EMI também fez uma divulgação muito boa. E o Iron Maiden teve também, a seu favor, umas excursões que eles fizeram juntos com nomes importantes do heavy rock da época, né? Como o Kiss, o Scorpions e o Judas Priest. E aí tem até uma peculiaridade também do Paul Di'Anno, porque as excursões que o Iron Maiden fez com o Scorpions e com o Kiss, além de ajudarem bastante a banda, também fez nascer uma amizade bastante grande entre o Iron Maiden e essas bandas citadas aí. Mas já com o Judas Priest, a coisa não foi assim tão legal em termos de amizade, porque consta que o Paul Di'Anno, quando foi acertada, né, a excursão que o Iron Maiden faria abrindo para o Judas Priest, o Paul Di'Anno teria dito que eles iam acabar com o Judas Priest no palco. E isso aí, quem conta essa história é o Robbie Halford, do Judas Priest, né? E o Robbie Halford diz que ele, o Greg Tipton, o Ian Hill e o Dave Holland não ligaram muito. Mas o KK Downing, um dos guitarristas do ZZ Top, um dos guitarristas do Judas Priest, ficou
putíssimo com essa história aí, ficou muito bravo, ficou muito irritado e torceu muito o nariz por isso aí. Então, aquela relação muito legal que o Iron Maiden tem com o Scorpions e com o Kiss, que veio dessa época aí, quando o Judas Priest não foi lá, tudo isso por causa da boca grande do Paul Di'Anno. Aliás, ele fala até, né, que ele... Uma das coisas que atrapalhou um pouco a carreira dele ao longo dos anos foi essa irascibilidade que ele tem aí, que ele não gosta de ser contrariado. Qualquer coisa que o contraria, ele já mete o pé e manda tudo às favas, né? Inclusive, num dos vídeos nossos aqui, também um curtinho, eu até contei para vocês uma história do Bruce Dickinson em Buenos Aires, que quando ele foi, o Iron Maiden foi cantar The Trooper, foi tocar The Trooper, o Bruce Dickinson tem o costume de pegar lá a bandeira da Inglaterra, e como tem os problemas lá entre Argentina e Inglaterra por causa da Guerra das Malvinas, ele começou a ser vaiado e tal, mas ele tirou de letra, ele pediu lá uma bandeira da Argentina para continuar e tudo mais, né? Se fosse o Paul Di'Anno, o Bruce Dickinson tem esse jogo de cintura, né? Se fosse o Paul Di'Anno, talvez ele xingasse o público, arrumasse ali uma confusão, por causa daquele jeitão meio, um pouco mais doido, mais punk rock que ele tinha, né? De qualquer forma, depois dessa turnê aí do primeiro disco, o Iron Maiden lançou o Killers, que foi um outro disco de grande sucesso também, que levou a banda para uma bem-sucedida excursão no Japão. E ali no Japão saiu até um mini LP, também que foi gravado ao vivo ali, o Made in Japan. E esse foi o último registro do Paul Di'Anno com o Iron Maiden, porque depois disso ele acabou saindo, ou foi saído da banda, não tem aí muito uma coisa muito definida assim, mas parece mesmo que ele foi convidado a deixar o grupo, né? E alguns falam que porque ele estava doente. Não é bem porque ele estava doente, não. Porque o Iron Maiden trocou muito de formações, né? Ali no seu começo. Até se estabilizar, o Iron Maiden trocava muito de músicos. Quando, inclusive, do primeiro para o segundo disco, houve uma troca também. No primeiro disco, como eu falei para vocês, um dos guitarristas era o Dennis Stratton. No segundo disco, Killers, ele já tinha saído. Era o Adrian Smith que tinha entrado ali. Mas vocês percebem que ali, nesse segundo disco do Iron Maiden, se formou ali um quarteto que ficou por bastante tempo na banda e, assim, um quarteto muito profissional. O Steve Harris, claro, né? O Dave Murray, o Adrian Smith e o baterista Clive Burr. Esse quarteto era muito profissional, levava as coisas muito a sério. E o Paul Di'Anno estava ali numa vidinha meio maluca ali de drogas e álcool, que impedia que ele acompanhasse esse pique extremamente profissional dos demais. Então ele acabou tendo que deixar o grupo, sendo substituído aí pelo Bruce Dickinson. E aí ele se lançou, né, numa carreira solo, nunca ficou parado. Só que a carreira solo dele teve muitos altos e baixos, né, até por causa desse jeitão dele, até por causa um pouco também da sorte aí, né, porque competência nunca faltou. Então ele lançou alguns projetos, primeiro que levou o nome dele, depois um que levou o nome de Battlezone, depois um que levou o nome de Killers, depois voltou com alguns só com o nome dele como Di'Anno, e sempre voltando com Battlezone, voltando com Killers, andou gravando de novo com o Dennis Stratton, numa banda chamada Praying Mantis, né? O Praying Mantis é uma banda muito legal também ali da Inglaterra, que nós comentaremos aqui, que teve em algumas fases da sua carreira ali, em algumas de suas formações, o Dennis Stratton, teve também em algumas formações o Clive Burr, né, o ex-baterista do Iron Maiden, e o Paul Di'Anno acabou gravando com essa banda também algumas coisas aí, né, e sempre, assim, um pouco bem, um pouco nem tanto, mas sempre manteve essa carreira solo dele ao longo de todos esses anos aí, até, infelizmente, né, ele ter problemas de saúde nos últimos 2 anos aí, que fizeram com que ele tivesse problemas para se locomover, né? Mas ele estava se apresentando até, mesmo em cadeira de rodas, tudo, mas, infelizmente, nesse último mês de outubro, ele veio a falecer aos 66 anos e acabou, então, né, a trajetória, a carreira dessa grande lenda aí do heavy metal. Ele que nunca fez questão de ser esquecido como vocalista do Iron Maiden, sabe? Ele nunca teve esse negócio aí, não, não quero que fale, não, muito pelo contrário. Ele sempre fez questão até de ser lembrado como o ex-vocalista do Iron Maiden, porque na sua trajetória ele sempre tocou as músicas dos 2 discos que ele gravou com o Iron Maiden ao vivo, né? E sempre foi muito bem, sempre o público sempre gostou muito disso e ele sempre deu
isso aí para o público também, muitas vezes. E até aconteceu em 92, quando o Bruce Dickinson saiu do Iron Maiden, houve até alguns rumores da volta dele, sabe? Eu torci muito. Eu gostaria muito que ele tivesse voltado, porque eu sempre gostei muito do Paul Di'Anno do Iron Maiden, sabe? Aqueles discos que ele gravou foram muito bem, e sempre que ele gravou alguma coisa ao vivo do Iron Maiden, também na carreira dele, ele se encaixava muito com aquele som do Iron Maiden dos dois primeiros discos, tá? Aquele heavy metal um pouco mais cru, mais direto que o Iron Maiden fazia. E eu torci muito para ele entrar no Iron Maiden quando o Bruce Dickinson saiu, mas acabou não acontecendo. Quem entrou foi o Blaze Bayley, como vocês sabem, né, que ficou algum tempo, para depois a volta do Bruce Dickinson. E agora, infelizmente, ele não vai voltar para o Iron Maiden nunca mais mesmo, né? Mas tudo bem. O Iron Maiden teve sua carreira lá, brilhante lá com o Bruce Dickinson, que encaixou muito bem. E o Paul Di'Anno deixou o seu legado, fez muito pelo heavy metal, foi uma grande perda, tá? Deixa saudade pra gente, é claro, mas são coisas da vida. E o legal, né? A música não é pra gente sofrer, não é pra gente ficar chateado, nem nada disso, é pra gente se divertir. Então, é pegar o que ele gravou, pegar o que ficou dele dessa brilhante carreira e a gente curtir bastante. Então, façam isso, mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!